Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha, que tenhamos um pouco de respiro para a nossa alma, que aproveitemos esses momentos para deixar um pouquinho nossos problemas de lado, não é de lado, deixar um pouquinho lá fora, e para que nós consigamos realmente compreender, entender algumas coisas que ocorrem conosco, né? E que agradecemos a Jesus, ao nosso grande mestre, aos mentores da nossa casa, ao Dr. Adolfo e toda a sua equipe, né? E os nossos mentores individuais, esses incansáveis que ficam ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo para o melhor caminho, né? Então vamos agradecer a todos por mais essa oportunidade, lembrando das palavras do nosso mestre: onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece inicial. Lembrando, por favor, desliguem os celulares. Jesus amado, aqui nos encontramos para mais uma noite de aprendizado, mestre. Se faça presente entre nós através de vossos mensageiros, Jesus. Envolva este grupo de pessoas que aqui se encontram, que cada um possa receber aquilo que aqui vem buscar, mestre. Envolva muito esta casa, os nossos amigos espirituais, os médicos, as correntes socorristas desses espíritos amigos, que possam nos auxiliar em todas as tarefas que aqui são executadas. Jesus, auxilie também o nosso irmão palestrante da noite, o nosso irmão Celso Sinfrônio, que ele possa receber a vossa luz, Pai. Ilumine seu mentor, seu espírito, que ele possa nos brindar com a mensagem da noite. E assim, vamos dar como iniciado depois do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus amado, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. E assim seja, graças a Deus. Lembrando a todos que nós já estamos com as inscrições, né, da cesta de Natal. Então nós continuamos o nosso pedido. As possibilidades de cada um, não importa o valor, mas for um pouquinho de cada um, nós vamos conseguir atingir mais famílias. Sabemos que todos nós temos as nossas dificuldades financeiras, mas realmente os nossos irmãos estão com muitas dificuldades. Então, realmente, por favor, colaborem com a gente. Ajude-nos a ajudar. E, com certeza, vocês todos estão convidados a ver a entrega, participar da entrega, né? Que é uma grande alegria a todos. Bom, estamos no mês de outubro. O mês de outubro é um mês um tanto especial. É quando nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, desculpa-me se não é assim que se pronuncia o francês, mas é o nome de Allan Kardec. Ele nasceu agora, no dia 3 de outubro de 1804. Né? Então, Kardec, falar de um espírito como ele, onde
ele teve um grande estudo, se desenvolveu no estudo, na filosofia, nos idiomas. Nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia. Desde cedo, manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Tanto que ele foi aluno de Pestalozzi, né? Ele também estudou em Yverdon, aí vocês vão me desculpar a pronúncia, em Yverdon-les-Bains, na Suíça, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, que tão grande influência teve na reforma no ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos, ele já ensinava aos colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Imagina um adolescente criando cursos para ajudar os próprios companheiros de turma. Quer dizer, então é que ele realmente tinha um quê a mais para a compreensão e para o ensino, né? E aos 18 anos bacharelou-se em Ciências e Letras, né? Bom, Kardec, ele compõe os 5 livros. O Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857. O que é o Espiritismo, em 1859. E o Livro dos Médiuns foi em janeiro de 1861. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi em 1863. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, foi em agosto de 1865. E o A Gênese, em janeiro de 1868. O Obras Póstumas, em 1890. Lembrando que os livros é a única forma de compreensão realmente da doutrina espírita. Só para termos ideia do Livro dos Médiuns, vou ler só um trechinho. Essa tradução é feita por Herculano Pires. Tá bom? O Livro dos Médiuns, apresentado por Kardec como continuação do Livro dos Espíritos, este livro foi também considerado por ele como em grande parte obra dos Espíritos. É o 2º volume da codificação do Espiritismo e desenvolve a parte prática da doutrina. Por isso mesmo, é o livro básico da ciência espírita. Um tratado de mediunidade indispensável a todos os que se interessam pela boa realização de trabalhos mediúnicos e pelo desenvolvimento das pesquisas espíritas. O Livro dos Médiuns não é um livro antiquado, mas uma obra atual. E mais ainda do que isso, um livro que rasga novos horizontes para as concepções científicas dos nossos dias. Nesta edição, procurou-se restabelecer as ligações necessárias entre os princípios aqui expostos e as conquistas atuais da ciência. Dessa maneira, o leitor tem nas mãos não apenas o texto original da obra, mas também as indicações de todas as relações mais evidentes da ciência espírita com as ciências contemporâneas. Só um trechinho para a gente ver o quanto que esse trabalhador, né, de Jesus, né, nos ajuda. Bom, vamos ao tema de hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Palavras de Jesus. Mas, quando fores convidado, vai. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, sob o título Convite ao Bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-vos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem
a juventude, de atenção física no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do corpo. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, nessa noite nós temos nosso amigo Celso Sinfônico, que vai falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos agora e sempre. Como a Regiane falou, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus nos tem apresentado todo um leque informativo condizente à possibilidade de proporcionar a sustentação ao espírito, que foi criado simples e ignorante, mas envolvido numa trajetória crescente, numa trajetória evolutiva, cuja evolução da nossa parte há que se interpretar como sendo um instrumento que se encontra vinculado, agregado a uma lei, chamada lei de progresso. Não há absolutamente nada que Jesus tenha falado, não há absolutamente nada que Jesus tenha tecido que não se encontre suportado nas leis. Intenso conhecedor das questões emocionais do ser, é aquele que vem se apresentar como sendo o médico, ou como Joana de Ângeles diz, o grande psicoterapeuta das almas. Porque sabe ele, Jesus, da necessidade de proporcionar o lenitivo, o alívio, perante o remédio que possa ser ministrado, através daqueles que se encontrem abertos à interpretação da necessidade de se assimilar e de se absorver aquilo que Jesus vem a transferir como sendo amor, como sendo carinho. É o mesmo a dizer que só o amor cobre a grande multidão dos pecados, já apresentando a maneira como a tratativa haveria de se dar, sem maiores imposições, sem maiores exigências, mas sim buscando interpretar o tempo de entendimento e de compreensão de cada um, naquilo que seja a sua capacidade de absorver o remédio apresentado, mas mesmo assim Jesus, interpretando a necessidade alheia, em nenhum momento exige absolutamente nada, em nenhum momento exerce um peso de cima para baixo, mas apenas oferece, apenas transfere,
apenas doa, porque mais do que ninguém é ele a entender, a compreender as dificuldades que cada processo reencarnatório apresenta, naquilo que seja interpretado a estrutura física e orgânica na qual o espírito se encontra envolvido, considerando-se que é o último e único instrumento neste instante que pode verdadeiramente proporcionar elevação das bases morais, na qual este espírito encontra envolvido na interpretação que se tenha do desenvolvimento e evolução na qual venha a se dar. O corpo físico como um instrumento que impede as manifestações das bases das memórias, das coisas que tenham ocorrido anteriormente, inevitavelmente sempre vai se apresentar como sendo um novo desafio. E este espírito, envolvido com o conhecimento da criação e do equilíbrio da criação, como que um programa lhe fosse sido instalado, é o mesmo que acaba se perdendo em si próprio quando estabelece um processo de comparação entre aquilo que seja o seu livre-arbítrio, que se encontra atrelado a uma lei também chamada lei de liberdade, e ao próprio programa, que tende a conduzi-lo a processos evolutivos através deste preceito da criação e do equilíbrio da criação. Então, este programa, interpretado e tido como a imagem de Deus, ou como imago Dei, ou como arquétipo primordial, tende a balizar o espírito de modo que ele verdadeiramente se encaminhe ao longo do tempo para esta interpretação do equilíbrio. E naturalmente há de se interpretar do porquê que Jesus, trabalhando sob as leis, afirma que vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje. Então ele já afirma, todos já se encontram providos da informação, mas só conseguirão realizar quando conseguirem se interpretar internamente. Interpretando-se internamente através do desenvolvimento do tempo, então eu tenho o imago Dei que baliza todo o processo referente ao andar para esta evolução, e o meu lado interno inconsciente vai buscando entender as coisas que ocorreram, fazendo com que ceda um pouco mais à interpretação daquele que te baliza perante o equilíbrio. Então eu tenho duas estruturas que estão se confrontando internamente. Aquele que te apresenta a segurança e aquele que se apresenta ainda como uma criança inocente, porque se encontra provido de determinados registros que se deram, ainda na interpretação referente ao momento em que nos mostrávamos incapazes de interpretar, de optar e de decidir. Então registros foram ficando ao longo do tempo, e esses registros armazenados em nós, porque o conhecimento não se perde, nada do que se tenha vivenciado, nada daquilo pelo qual tenhamos passado, independentemente da etapa encarnatória em que estivemos envolvidos, o conhecimento não se perde, ele se encontra registrado no teu inconsciente ao longo de todo o tempo. Evidentemente que informações que se deram envolvidos na interpretação de que a nova base encarnatória não permite com que você se lembre daquilo que se deu antes, ficam registrados, ficam marcados, tendendo a desaparecer ao longo do tempo, conforme você vai crescendo, conforme você vai se desenvolvendo. Então, talvez da nossa parte fosse importante que nós pudéssemos fazer uma alegoria, como que se fôssemos um vulcão, como que se fôssemos o Vesúvio. E em observando o Vesúvio do lado de fora, nós vamos ver a montanha, nós vamos ver o céu azul, nós vamos ver os pássaros voando. Então você vê a montanha do lado de fora. Então você observa um estado de consciência. Você observa o estado momentâneo no qual você se encontra. Você observa o estado em que você pode interagir. Esse é o seu estado de consciência. Mas dentro do Vesúvio você tem movimentação constante, você tem rio de lava passando, você tem a temperatura extremamente alta, você tem bolhas estourando lá dentro, essa parte você não vê. E no entanto, tudo isso compõe a montanha que você está vendo do lado de fora. Então do lado de fora, a interpretação do nosso estado de consciência, o momento presente.
do lado de dentro, o nosso estado inconsciente, provido de todas as informações que se encontram lá dentro, a agitação do magma lá, a pressão interna intensa, as bolhas que pulam, e vamos interpretar cada bolha dessa que está fervilhando lá dentro como sendo uma informação que se encontra dentro de nós e que, ainda não tendo sido resolvida, ainda se apresenta como sendo um estado de desequilíbrio interno em nós, que nós não temos acesso e que nós não temos como interpretar e que não temos como abraçar. Na inteligência doméstica, nós poderíamos interpretar que, se você tiver com uma panela mexendo chocolate quente, num determinado instante esse chocolate começa a explodir. Se você estiver fazendo polenta, num determinado instante, as bolhas começam também a explodir. E numa ação inteligente, o que é que você faz para que as bolhas não explodam mais e não te queimem mais? Você diminui a temperatura do fogo. Então, se você diminui a temperatura do fogo, você diminui a intensidade e as bolhas passam a não explodir mais. Se você tivesse condições de diminuir a intensidade do vulcão interno que se encontra em você, as bolhas também parariam de explodir e, naturalmente, você não teria apresentações emocionais inconstantes apresentando-se no momento presente. Então, a inconstância emocional é o que tem feito com que todo mundo tenha passado dessa porta para dentro. A inconstância emocional, tida como problema espiritual, é o que tem feito com que as pessoas, depois de procurar demais o médico da matéria, onde, através da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, o médico diz para você: o senhor não tem nada, mas você continua a se ressentir de uma sensação que te incomoda, é o que faz com que você venha buscar auxílio na casa espírita e é o que faz com que você passe dessa porta para dentro. Então, há que se interpretar o que fazer para amenizar as bolhas internas que somos nós. Cada um enxergando o Vesúvio do lado de fora, interagindo num estado de consciência, mas se esquecendo do que existe internamente nele. E se nós, alegoricamente, nos colocarmos na posição de que somos um vulcão, porque apresentamos a parte externa e apresentamos a parte interna, então nós interpretaremos que tudo que se encontra na parte interna do vulcão, tudo que se encontra lá como sendo magma, o rio de magma, as explosões existentes, são todas elas condizentes às etapas encarnatórias com as quais estivemos envolvidos. Então, essas etapas encarnatórias nos têm apresentado, então, a observação da maneira como Jesus nos tem tratado por antecipação, porque, conforme Joana de Ângeles, através de um título de um livro dela chamado Ser Integral, faz com que haja necessidade de que nós também nos observemos integralmente. E observarmos-nos integralmente acaba fazendo com que exista a necessidade de interpretarmos Jesus interagindo na integralidade do ser, no espírito, no perispírito e no corpo físico. Não existe a possibilidade de você interpretar uma ocorrência numa das partes sem que as outras já não estejam contaminadas. Em qualquer uma das partes que você considerar uma lesão, as outras vão reproduzir a problemática existente. Então, no final das contas, se nós considerarmos que, na situação moral em que nos encontramos, há a necessidade de que o corpo físico possa ser um instrumento para abastecer o espírito de informações tidas e interpretadas como conhecimento, e cujo conhecimento permitirá com que este espírito tenda a não incorrer mais nos mesmos deslizes, então nós observaremos que o nosso momento presente ele é ainda meio constrangedor, porque inclusive na nossa estrutura física nós nos encontramos providos de toda uma fauna bacteriana que tem nos auxiliado no processo de queimas de determinadas coisas que talvez sozinhos não sejam possíveis de serem feitas. Dentro de nós habitam outros bichos, dentro de nós habita uma fauna bacteriana
que nos auxilia no processo do equilíbrio, por incrível que pareça. Por aí dá para se interpretar a situação moral na qual ainda nos encontramos, porque além de se encontrar provido de um corpo físico para transferir a informação para o espírito, ainda este mesmo corpo encontra-se provido de uma outra base de vida que nos tem auxiliado. Então a nossa situação moral parece que ainda não se mostra muito interessante neste instante. Se assim o é, então interpreta-se que o corpo físico tem sido extremamente importante na interpretação do fortalecimento do espírito. E se ele então tem sido extremamente importante, há que se interpretar que as palavras de Jesus são condizentes ao tratamento da integralidade e não apenas da base do espírito. Então, assim sendo, é fundamental que nós interpretemos que determinadas memórias existentes na parte interna do vulcão, tidas, interpretadas como inconsciente, têm afetado o perispírito e têm afetado também o corpo físico. E nessa situação, é muito importante que se interprete uma certa dissociação na interpretação, mas que na verdade monta a integralidade, porque você tem um corpo físico que é bruto, e que não funciona se não estiver animado. E você tem um espírito que é muito sutil, que não se coaduna com este corpo físico que é muito brutal. E você tem que ter então o perispírito fazendo o meio de campo para que possa existir as interpretações. Mas além da questão do perispírito, você tem que gerar uma determinada maneira de modo que este corpo aqui, que é bruto, que é rude, possa reproduzir aquilo que emocionalmente o espírito sente. Então, quando o espírito se sente alegre, vai ter que ter um jeito do corpo reproduzir a alegria que o espírito sente. Porque o espírito não é corpo, o espírito é espírito. Somos espíritos, estamos encarnados. O corpo é condição, o espírito é fato. Então, as estruturas são diferentes. E os espíritos da época de Kardec não puderam dizer sobre a constituição do espírito. Mas a literatura séria nos tem apresentado que o espírito é alguma coisa assim, é alguma coisa composta de uma estrutura física diferenciada, mais que quintessenciada, a ponto de se citar a tessitura do espírito, a tessitura da alma, ou seja, todo um processo de envolvimento e entrelaçamento de constituições que permitem com que a informação no espírito trafegue. Então eu tenho que dar um jeito de fazer com que o corpo reproduza o que o espírito sutil pensa e quer. Então nessa estrutura, o que passa a acontecer? Nós, enquanto criação, estamos providos de alguns elementos que permitem com que o corpo reproduza na íntegra aquilo que o espírito sutil está pensando. Então é por isso que nós temos neurotransmissores, e esses neurotransmissores, cada um deles responsável por uma determinada apresentação que você dê. Então, se você pegar, por exemplo, a dopamina, ela é responsável pela parte mecânica, não é? A parte mecânica do cérebro que faz você funcionar. Se você pegar a serotonina como neurotransmissor, ela é responsável pelo quê? É responsável pela base da memória, pelo aprendizado e pelo seu humor. Então você estar triste ou estar alegre é um químico que faz com que você se apresente assim. O espírito sente e o corpo reproduz quimicamente aquilo que o espírito está sentindo. Não é? Se você pegar lá o glutamato, que eu acho que é responsável pela atenção, né? Você está dirigindo o carro, você está atento nos espelhos, está atento no ambiente. Isso aí é um neurotransmissor chamado glutamato que faz. Você tem um outro neurotransmissor chamado noradrenalina. Essa noradrenalina também é responsável em parte pela questão da memória e do aprendizado, é responsável pela parte do prazer físico que você tem, sensação de prazer que você tem emocionalmente também, falando. Essa noradrenalina é responsável por isso. Então, fisicamente, nós funcionamos de maneira química. Fisicamente, nós funcionamos de maneira química.
Essa serotonina, inclusive, a ciência já está testando, praticamente comprovando, que ela tem um braço chamado ritmo circadiano, que é responsável pela tua sensação de dia e noite. É responsável pelo teu sono, você dormir e você acordar. É esse cara ritmo circadiano que faz. A menstruação feminina, obviamente feminina. Só pode ser. Bom, deixa pra lá. A menstruação feminina é esse ritmo circadiano vinculado à serotonina que controla. Então, o que está acontecendo? Você tem toda uma conjuntura neuronal na base encefálica e esses neurônios eles se comunicam uns com os outros sem se encontrarem. Então, o que ocorre? Você tem um neurônio com uma extensão chamada dendrite e esse dendrite, como extensão, ele não se encontra com outro neurônio e ele fica na dependência, então, de uma sinapse. E o que a sinapse faz? É o neurotransmissor passando informação de um para outro neurônio e fazendo com que você, na totalidade, funcione. Joana de Ângeles, num livro chamado Conflitos Existenciais, numa parte, ela tece um comentário que é extremamente interessante, que todo aquele que guarda ressentimento tem afetado o seu sistema nervoso central, e na afetação do seu sistema nervoso central, as glândulas que fazem você funcionar, que transmitem hormônios, que fazem com que você na totalidade funcione, também começam a entrar em desequilíbrio. Então, meus amigos, eu simplesmente fiz essa apresentação estrutural para que se tenha entendimento do quanto que esse cara chamado Jesus interfere positivamente no nosso equilíbrio. Porque, na verdade, trata-se da interpretação da manutenção da integralidade. E quando se fala da manutenção da integralidade, está se falando, inclusive, sobre a conservação da estrutura física que tem sido afetada em razão das bolhas que têm estourado do vulcão que somos cada um de nós. O perdão que você não empreendeu no momento preciso, a incapacidade de interpretar Jesus dizendo: acerta-te com o teu próximo enquanto estás a caminho. Numa interpretação muito simples, muito simplória. Kardec, na Gênese, nos tem dito que quando o corpo físico não oferece mais condições para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula. Então está falando do quê? De que o corpo não oferece mais energia. Você é encarnado, vivo, você não tem como abarcar a base da memória. Você não tem como adentrar no inconsciente. Quando você morre fisicamente falando, o corpo físico não te é mais empecilho. E naturalmente a tua possibilidade de enxergar no tempo e no espaço torna-se maior. Então daí você vai pegar e vai interpretar o seguinte: nossa, faz pouco tempo que eu não tenho mais o corpo físico. Faz pouco tempo que eu morri, fisicamente falando. Mas espera aí, aquele chefe que eu tinha, que eu tratava como tirano, que eu considerava como um déspota, aquele chefe que eu tive que aturar por 30 anos, de quem eu reclamei tanto, na verdade, é aquele sujeito que há 3 séculos atrás eu detonei, joguei na sarjeta, acabei com a vida dele, e ele veio então, reencarnamos juntos para ver se fosse possível acertar as bases, e eu não aproveitei nada disso. Por isso Jesus diz: acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, para que mal maior não ocorra depois. E considerando-se que ao longo de inúmeras etapas encarnatórias tivemos sabores, incorremos em deslizes, incorremos em equívocos, quanto será de problema que não foi resolvido e que, vindo outras oportunidades reencarnatórias, foram se sobrepondo umas às outras sem que a problemática tenha sido resolvida. Por isso que a bolha estoura dentro do vulcão. Por isso que essa bolha tem estourado constantemente dentro de nós. Por isso que em determinados instantes o ferrolho torna-se flexível, a janela abre uma fresta e a informação sai daqui e se apresenta no seu momento presente, fazendo com que você se ressinta de um mal-estar que você não sabe do que se trata.
Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que todo aquele que se envolver com as bem-aventuranças haverá de se curar. E quando se diz que haverá de se curar, está se falando então do quê? De girar o botão e começar a diminuir a temperatura para que o magma dentro do teu vulcão diminua a pressão, diminua a intensidade e as bolhas tidas e interpretadas como culpas não venham a se manifestar de modo que num determinado instante você se ressinta de um mal-estar. E essa interferência em nós, ela é tão verdadeira e tão intensa que eu não sei se eu já fiz essa colocação aqui. Se fiz, vou repetir. No item 26, acredito que no item 26 ou 27, deve ser o 26, do capítulo 14 de A Gênese, que trata sobre os fluidos, os senhores vão encontrar lá toda uma discussão referente a sonambulismo, dupla vista, catalepsia e sonhos. E na parte que trata dos sonhos, os espíritos abrem toda uma série de discussão referente às possibilidades pelas quais você venha a interpretar um sonho que você teve. Existem N situações que podem perfazer o que você considera como sendo sonho. Por exemplo, alguém que te detesta, alguém que ao longo de muito tempo tem te acompanhado, tido interpretado como um obsessor, te acompanhando constantemente e sabendo qual é a culpa que você carrega referente a algo que você proporcionou como mal-estar a ele. Então, naturalmente, ele identifica qual é a sua frequência, porque a frequência do espírito é proporcional à digital física que você tem. Ninguém tem uma digital igual à tua, ninguém tem uma frequência como a tua. E por identificar a tua frequência, então ele imagina um quadro dantesco, e quando ele imagina esse quadro dantesco, ele quer te desequilibrar, e da mesma maneira que quando você manda um e-mail, você aperta o enviar, a informação vai, o quadro se abre e você acredita que está vivenciando a realidade do processo e você dá um pulo desse tamanho na cama, acreditando que teve um pesadelo. E na verdade você simplesmente recebeu uma imagem e não estava vivendo a realidade do fato. Essa é uma interpretação de sonho que você possa ter. Uma outra interpretação citada no texto é referente às questões inconscientes, as questões referentes às informações que você tem no inconsciente e que você não tem acesso às mesmas. Nessa situação, então, eu lhes perguntaria o seguinte: levante a mão aqui, aquele que nunca teve um sonho, que acordasse de manhã meio assustado, porque ou o sonho foi constrangedor, ou porque o sonho te apresentou envolvido numa situação que você abomina, algum tipo de sonho onde você talvez matasse um monte de gente, corresse, se protegesse, ou algum sonho meio picante, erótico, alguma coisa do tipo, algum tipo de sonho que quando você acorda de manhã, você fala, deixa eu fazer uma prece para ver se eu me reequilibro, porque essa noite não foi boa. Levante a mão aqui quem nunca teve um tipo de sonho desse. Então, o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: aquilo que nós interpretamos como tendo sido um sonho é a tua própria realidade numa etapa encarnatória que você teve. Simplesmente por algum motivo, pela tua situação emocional, o ferrolho foi destravado e ela se apresentou neste instante no teu estado de consciência e você teve então a reprodução de algo com o qual você já esteve envolvido ou algo que você já fez. Então pertence a você. Então, se pertence a você, fica fácil para os senhores interpretarem as bolhas que têm se dado dentro do vulcão que somos nós? Se isto já aconteceu com todos nós, dá para interpretar então que o inconsciente está 24 horas te envolvendo? Dá para interpretar então que por mais que nos equivoquemos interpretando que apenas as questões físicas nos interessam e que só com elas estamos envolvidos, os senhores concordam comigo
que se quando você, desprovido da estrutura física, que ficou na tua hiper, mega, maravilhosa cama de 3x3, colchão king size e tudo mais, teu corpo tá lá descansando, mas você se desvinculou em espírito e perispírito. E nessa hora, você não tem trava de segurança para dizer o seguinte: inconsciente, fica aí, não libera nada, porque eu não quero que nada chegue a mim. Você não tem esse controle. Você não tem esse controle. Porque você mesmo já destravou o ferrolho em razão do quê? De um determinado posicionamento emocional que você assumiu. Por isso que a informação vaza, por isso que ela chega. Então nós estamos contidos nesse processo informativo absurdamente gigante daquilo que nós somos. O momento presente, você do lado de fora do Vesúvio, é simplesmente mais uma etapa encarnatória onde uma estrutura chamada ego tem funcionado como uma porta que tem impedido com que isso que está aqui venha para cá e te desequilibre. Posto isto, então fica fácil de se entender do porquê que Jesus teve a necessidade de apresentar as bem-aventuranças. Porque se muito do que está dentro do vulcão, porque se muito do que está explodindo lá dentro como bolha é a apresentação de questões de vaidade, questões orgulhosas, onde nos entorpecemos em razão de determinadas oportunidades que tivemos, onde nos iludimos em razão da não interpretação do próximo como sendo um igual a nós, que se encontrava na trajetória evolutiva. Se houve muito equívoco, tem que existir algum tipo de remédio para tentar baixar um pouco a pressão interna desse vulcão. Tem que existir algum tipo de remédio que amenize um pouco o fervilhar interno do vulcão, que somos nós, que é a nossa base inconsciente. Então o que Jesus faz? Ele entra com as bem-aventuranças. E quando ele fala bem-aventurados os humildes, ele está, então, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando, então, sobre o quê? Está falando sobre a necessidade de se observar a simplicidade e a humildade como sendo um dos carros-chefes que vai fazer com que a intensidade diminua. Nenhum dos senhores aqui levantou a mão quando eu questionei. Nenhum dos senhores aqui levantou a mão quando eu questionei. Então, obviamente, os senhores são aceitadores. Naturalmente, os senhores tornam-se envolvidos num processo real de que existe em nós, sim, toda uma base informativa que ainda se apresenta equivocada e que tem gerado reflexos e que tem te proporcionado mal-estar e que isso tem que ser acertado. E tem que ser acertado por quê? Porque a evolução está atrelada a uma lei chamada lei de progresso. Inevitavelmente você vai melhorar. Inevitavelmente você vai se acertar. Mas tem que se fazer por onde? Tem que se querer colocar a mão na massa. Ficar esperando por Jesus não vai funcionar. Então o que é que o cara faz? Diz o seguinte: em todas as minhas bem-aventuranças, naquilo conhecido também como Sermão da Montanha, encontra-se implícito toda uma transferência informativa que, se você tiver interesse em se envolver com ela, o que é que vai fazer? Vai fazer com que você se restabeleça. E partindo-se do princípio que a estrutura física nos é extremamente importante, então há que se entender o seguinte, que se você tem neurotransmissores para te regular fisicamente, se você tem neurotransmissores que quimicamente te mantém vivo, te mantém funcionando, há que se interpretar então o quê? Que as bolhas existentes dentro do vulcão têm desequilibrado a ação dos neurotransmissores. Ninguém aqui está são. Ninguém aqui está são. Tanto que ninguém aqui está são, que as doenças se manifestam quando você menos espera e, em muitos casos, elas te levam a óbito. Hoje você está perfeito, ótimo. Foi no happy hour, brincou. Quando é amanhã você começa a passar mal, daqui a pouco acontece um negócio. E alguém descobre que você está com alguma coisa. Descobrir que você está com alguma coisa é simplesmente uma interpretação de descalibragem do processo
celular. Simplesmente uma questão de descalibragem das questões neuronais. Por quê? Porque a tua base interna vem te proporcionando tanto chamamento e você, por algum motivo, não se preocupou em tentar estabilizar o que internamente está dentro de você, que esse teu processo emocional tem te afetado na estrutura física. Por quê? Porque a observação é de integralidade, não é de um item separado. Você emocionalmente afetado atrapalha o perispírito, que acaba atrapalhando o corpo físico. E você vai gerando então o quê? Descalibragem nesta estrutura fantástica que é o corpo físico. Se eu chegar para essa caixa aqui e dizer, caixa, vai para o chão. Caixa, vai para o chão. Caixa, vai para o chão. É óbvio, algo inanimado não vai me atender. Mas se eu colocar lá uns neurônios, uns neurotransmissores, umas glândulas, começar a fazer um processo inteligente, então o que vai acontecer? Eu vou pensar e ela vai se movimentar. Eu vou pensar, ela vai funcionar. É o que acontece com o corpo físico. Mas se eu começar a me afetar emocionalmente, e afetar-me emocionalmente já não é mais simplesmente uma interpretação que se diga da Regiane que falou alguma coisa para mim e eu fiquei triste para burro. Da Regiane que me xingou e eu fiquei triste para burro. Da Regiane que tentou fazer alguma coisa e que eu acabei me desequilibrando. Não, não. A afetação emocional não pode ser mais interpretada como uma questão de presença física, que você mantém uma base de memória de algo que te ocorreu há 2 dias atrás, uma semana atrás. A afetação emocional é você internamente condizente às mais variadas etapas encarnatórias que você teve, onde houveram deslizes, isso se transformou em culpa e você ainda não se acertou internamente. Então, como esse cara chamado Jesus é fantástico e sabe que você nunca vai ter acesso a isso, porque se você tivesse a oportunidade de ter acesso a isso, você nunca te passaria por esta porta, porque você se desequilibraria tanto, que você então adentraria num processo de remorso tal, onde você cavaria uma espiral, iria lá para o fundo, e nem se Jesus aparecesse na tua frente, você aceitaria auxílio. Porque você passaria a interpretar o seguinte: o que eu fiz é alguma coisa muito nefasta, então eu não mereço compaixão de ninguém, não mereço auxílio divino, não mereço a companhia de ninguém, não mereço amor, não mereço. Você vai se afastando de si, se afastando de si, se afastando de si. E este afastar-se de si não é simplesmente optativo na emoção, mas sim a descalibragem dos neurônios, as descalibragens dos neurotransmissores que vão fazendo com que você vai se afastando de si. Alguém que se encontra envolvido com uma doença chamada alienação. Alguém que se encontre com uma doença chamada esquizofrenia. Você vai ver pessoas que foram se afastando de si próprias, foram se isolando, se afastando, e não é que elas criaram um mundinho à parte para elas, elas se afastaram do seu próprio mundo. E quando se diz que elas se afastaram do seu próprio mundo, está se dizendo o seguinte, que os caras entraram numa base de queima de serotonina tão absurda e de noradrenalina tão absurda, que as partes referentes ao processo de comunicação, referente à aprendizagem, referente à memória, foram sumindo, foram sendo apagadas, foram sendo devastadas em razão da descalibragem desses neurotransmissores. Por isso que o cara vai se afastando de si, por isso que ele tem alienação, por isso que ele tem esquizofrenia. Então, meus amigos, o que Jesus faz quando solicita para que sejamos mais simples, que sejamos mais humildes, é dizer o seguinte: entra com a interpretação de simplicidade perante a tudo e perante a todos. Não fique se iludindo com as questões físicas com as quais você se encontra envolvido, porque isso é passageiro e é condição. Isso vai passar. Isso vai passar. Evite alimentar quaisquer tipos de memórias que se encontrem no teu inconsciente e que possam ser vinculadas a posicionamentos de vaidade e de orgulho, porque se assim o for, o que vai fazer? Você continuamente levanta o monstro. Ao invés de matar o monstro, você fica ressuscitando o cara. Você fica levantando o monstro. E o monstro destrói. O monstro queima.
O monstro devasta. Quando ele fala sobre a simplicidade, está falando sobre, inclusive, colocações que Joana de Ângeles faz. A Psicologia da Gratidão, inclusive, é um livro dela, motivo de palestra do Divaldo Pereira Franco no ano passado, lá em Santo André. Agradecer sempre de maneira sincera. Psicologia da Gratidão, reconhecer verdadeiramente com sinceridade. Psicologia da Gratidão, interpretar de maneira boa, de maneira benévola, aquilo que inclusive tenham tentado te apresentar, te conceder, lhe fornecer, mas que não foi possível. Agradecer pela tentativa, agradecer pela intenção, reconhecer a intenção. Se você está preocupado com o outro, se você tem se apresentado de maneira mais calma e mais tranquila, você está exercitando a simplicidade, está exercitando a humildade. Saber ouvir com mais calma. Permitir com que as pessoas se elevem à nossa frente e nós nos rebaixemos um pouco. Fundamental para fortalecer o ânimo de alguém. Fundamental para fazer com que esse alguém se sinta provido de energia. O cara viajou para a Europa e você também já viajou para a Europa. Ele ficou numa cidade que você também já ficou, ele ficou num hotel que você também já ficou. Quando ele vier contar para você, quando ele vier te trazer as fotos, deixa o cara se sentir feliz por mostrar aquilo para você. Faça de conta que você nunca foi lá. Permita com que ele se sinta feliz por estar dividindo com você. Ele escolheu você para dividir aquela informação. Ele escolheu você. Então esqueça que você já esteve naquele hotel. Esqueça que você já esteve na Europa. Deixe com que ele se apresente feliz por aquilo que ele conseguiu, por aquilo que conquistou. Seja mais simples. Seja mais humilde. Não se preocupe em se apresentar tanto. Não se preocupe em estar à frente. Não se preocupe em se apresentar de maneira tão volumosa. Seja discreto. Busque ser discreto em todas as situações. Discreto em todos os pontos. Discrição no se vestir, discrição no falar, discrição no afastar os móveis, discrição na maneira de apresentar o que você tem. Melhor seria que nem houvesse a necessidade de apresentar. Não se preocupe se todos no grupo comecem a dizer sobre as coisas que têm, sobre as coisas que conquistaram, e você fique quieto. De modo que alguém pergunte, mas você não tem nada? Não, não tenho não. Mas você não conseguiu nada? Não, não consegui. O que eu consegui está aqui dentro. O que eu consegui está aqui, e o que eu consegui está aqui. Jesus tem dito, amealhe o máximo de valores que estiver ao seu alcance, o máximo de bens que estiver ao teu alcance, mas cujos valores e bens as traças não corroam. Jesus está falando então do quê? De se amealhar virtudes. Senhores, o cálculo é básico, o raciocínio é de uma simplicidade beneditina. Envolva-se na preocupação disso. E não tenha dúvida que você estará abaixando o botão para que a temperatura da lava diminua. Envolva-se nisso. Preocupe-se com a simplicidade. Preocupe-se em ser mais humilde. E você não tenha dúvidas de que aquilo que se encontra no teu inconsciente, que ainda se apresenta como culpa, que ainda se apresenta como dissabor, que ainda se apresenta instrumento de transmissão de informação ruim para o teu estado consciente, vai começar a se dissolver, vai começar a se neutralizar, vai começar a sumir e naturalmente você vai começar a se sentir outro. Então, meus amigos, as bem-aventuranças apresentadas por Jesus é simples processo de manutenção, de preservação da tua estrutura física, enquanto processo de manutenção do equilíbrio
dos instrumentos que te mantém vivo, que é toda essa base neuronal, toda essa base de neurotransmissor, todas as bases glandulares, todo o metabolismo do seu corpo, todas as coisas que fazem você funcionar. Porque como o corpo tem sido fundamental para o espírito, se este estado de preservação se mantiver, se a manutenção do equilíbrio se der, então naturalmente o perispírito vai estar equilibrado e o espírito na sua estrutura emocional também estará. Então é a integralidade do ser, é de lá para cá e daqui para lá. Então Jesus nos tem sido um instrumento de manutenção do equilíbrio, um instrumento que permite com que a alegria e a felicidade retorne, pelo fato de interpretarmos que as questões físicas também são preponderantes na manifestação daquilo que o Espírito se dê. Então Jesus tem sido aquele que tem assumido para si a responsabilidade na transferência da informação, nos proporcionando o seu auxílio em todos os instantes, em todos os momentos, conclamando para que observemos melhor as bem-aventuranças, no sentido de que elas, em nós, possam nos manter em maior e melhor equilíbrio, e é o mesmo que, assumindo a responsabilidade, sempre tem dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Obrigado, boa noite. Temos as oportunidades em nossas mãos, que possamos realmente fazer o nosso melhor, mas principalmente nos acalmar e nos perdoarmos, porque todos nós temos as nossas falhas e os nossos erros, mas nos perdoando de coração, nós vamos ter condições de começar a compreender o erro do outro, o nosso meio, né? Que Deus, nosso Pai, nos ajude, nos fortaleça e que possamos ter mais uma semana de muitas bênçãos, de muita conquista. Um passinho por vez, emprestando o nosso ouvido para aquele que está ao nosso lado, ouvindo, ou apenas dando o nosso olhar de compaixão para com alguém. Esse é o nosso exercício, os pequenos exercícios. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de entendimento. Agradecemos a luz que nos ilumina, que nos fortalece, ao amor que nos dá toda a paixão. Senhor, obrigada por esta semana. Temos muito amor para dar e que possamos realmente exercitar em nós mesmos todo esse sentimento. Obrigada, Senhor, por mais essa semana, por tantas dificuldades que passamos e que conseguimos estar aqui reunidos em seu nome. E que na próxima semana possamos estar todos reunidos para mais um Evangelho em sua casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque tens o poder, o reino e a glória por todo sempre. Graças a Deus. Bom, lembrando a todos, por favor, da necessidade